Vamos falar sobre servidores. Esse foi basicamente meu hiperfoco dos últimos, 3 meses ou mais. E tem sido uma jornada bem interessante, onde eu aprendi várias coisas e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Bom, como eu disse, nos últimos 3 meses eu tive foco muito grande em servidores, onde eu estava basicamente construindo meu próprio servidor aqui no meu quarto. E com isso eu consegui ter acesso a vários serviços que a gente utiliza de terceiros, como Google, Amazon, Netflix, enfim. Só que hosteado no meu próprio quarto, com todos os dados protegidos por mim mesmo, eu com a liberdade de fazer o que eu quiser nele, de certa forma. Porque um servidor é basicamente um computador. Então, por exemplo, eu utilizei basicamente as peças que sobraram depois do upgrade do meu computador para criar um novo computador com esse propósito de servir algumas aplicações na minha rede, ter a utilidade de armazenar grandes quantidades de arquivos, como backups, álbum de família, documentos e muito mais. E uma coisa bem legal de ter o seu próprio servidor é que a comunidade open source é absurdamente grande e você consegue estar substituindo inúmeros serviços que você paga hoje em dia ou que você não paga e utiliza de graça, mas aquele de graça em que você está vendendo os seus dados, né? Bom, agora vamos falar de hardware. Só um disclaimer aqui, eu recomendo que você não fique muito preocupado com o hardware que você vai utilizar, foque em utilizar o que você já tem. Se você não tiver, eu recomendo que você compre algo que seja DDR4, mas vale a pena que você dê uma olhada em DDR3 também, apesar de já ser antigo, mas pode valer a pena até para a primeira versão do seu servidor. E depois você vai lá e avalia o que é que você precisa mais, o que é que você acha que seria interessante e, enfim, é isso. Não fique muito preocupado com isso. Então vamos lá. De processador, eu estou utilizando um Ryzen 5 3600X, processador bem bacana da AMD, dá muito bem com jogos, vai dar muito bem com o servidor também. Por ser um processador voltado para jogos, ele não vai ter umas funções que depois eu vou comentar, que só existem em placas e processadores voltados para servidores, mas tudo bem, vai fazer falta, tá ótimo. Bom, de memória eu vou estar utilizando um pente de 8 GB de uma marca que eu não lembro o nome, vai estar aí em algum lugar, e outra de 32 GB da HyperX, que foi a que eu comprei para dar um upgradezinho, só porque eu tenho necessidades ali de virtualização. Para você que vai estar iniciando, eu acho bacana começar com 16, se puder começar com 8, que você tem 8, tá tudo bem, você consegue lidar com isso, só talvez você tenha uma performance menor, dependendo também da quantidade de armazenamento que você for utilizar. De placa-mãe eu vou estar utilizando a Pichau da Nuri, que é uma placa-mãe bem básica, bem baratinha também, comprei na promoção aí, saiu bem em conta. Para uso de desktop, ela até que seria bem suficiente para esse tipo de setup. Para servidor, depende do que você for fazer, no meu caso ela não é suficiente, por isso que eu estou planejando um upgrade, mas só para uma versão inicial, como eu disse, utilize o que você tem. E é isso, não se preocupa. Bom, agora falando de armazenamento, aqui eu recomendo que você não economize de jeito nenhum, principalmente se você precisa dos dados, se você não quer perder os dados, como no meu caso eu vou estar armazenando coisas importantes nesse servidor, eu vou investir em HDs de verdade, em HDs voltados para esse tipo de aplicação. Então minha escolha foi 2 Seagate Iron Wolf de 4TB cada, me dando um total de 4 TB de armazenamento, porque a gente vai utilizar RAID 1, ou seja, metade dos HDs vai ser utilizado para uma espécie de backup, não é exatamente um backup, mas funciona, e a ideia é que eu posso perder alguns HDs antes de perder meus dados reais, então é por isso que eu recomendo que você sempre faça a boa escolha de HDs e boa escolha do tipo de RAID que você vai utilizar. Bom, agora continuando no armazenamento, vamos falar de cache. Você não necessariamente precisa de um cache, mas como eu vou editar arquivos diretamente do servidor, é interessante para mim, então vamos lá. Para meu cache de log, eu vou estar utilizando 2 SSD NVMe Gen 4 da Crucial, modelo P3 Plus, de 1 TB cada. Também vou estar rodando em Mirror, ou seja, se um falhar, o outro está lá ainda, porque como é questão de escrita, pode acontecer de um falhar no meio de uma escrita e eu perder meus dados, não é interessante para mim, como eu disse. Além de que a velocidade de um Gen 4 é bem alta, chegando a 5, 7 GB por segundo, então ele vai dar uma acelerada assim. E para o meu cache de leitura, eu vou estar utilizando 2 SSD SATA normal de 500 GB cada e é isso. E para GPU eu vou estar utilizando a RTX 2060, que, para ser honesto, você não precisa de uma GPU para o servidor, mas se você tiver é bacana e também
preste atenção no tipo de aplicação que você vai rodar. Como eu vou estar rodando um Google Fotos da vida lá, que é o Imic, e também vou estar rodando algumas tarefas para fazer transcoding de vídeo e encoding, então é interessante ter uma placa de vídeo. No meu caso, NVIDIA é sempre melhor para esse tipo de aplicação. A AMD também funcionaria, mas não tão bem quanto. Use o que você tiver. Se você não tiver, tudo bem. Bom, agora vamos falar de sistema. De sistema, a escolha foi o TrueNAS Scale, que é um sistema voltado para NAS, ou seja, Network Attached Storage, que é basicamente o sistema de armazenamento atrelado à rede. Um detalhe muito importante do TrueNAS é que ele também tem uma opção de virtualizador. Então lá eu posso estar rodando containers e aplicações Docker, Kubernetes, e é isso que a gente vai estar explorando hoje com o uso do Jellyfin, que é basicamente o servidor de streaming open source com vários plugins, onde você pode estar servindo a coleção de DVD que sua mãe comprou quando você tinha 5 anos de idade do sítio Pica-Pau Amarelo, e é isso. Sem pirataria aqui. Eu não vou entrar muito em detalhe de como se instala o TrueNAS Scale, porque é bem simples. Se você já instalou o Windows, é praticamente a mesma coisa. Você só vai instalar isso no seu pendrive, plugar no servidor, apertar Delete, inicializar o servidor pelo pendrive e fazer a instalação, que é literalmente só apertar uns botões lá, escolher os discos e seguir. Não tem muito segredo. Depois que você instalar o TrueNAS Scale, você vai receber um endereço de IP na tela. Esse endereço de IP é o seu endereço de IP local para aquele servidor. Você pode botar ele no navegador do seu computador principal e acessar, e a partir disso a configuração é feita pelo navegador. Tudo. Literalmente tudo mesmo. Dito isso, vamos fazer o setup do Jellyfin. Tô aqui no painel TrueNAS, vou fazer o login com o usuário TrueNAS Admin, e assim aqui eu defini lá na instalação. Você pode ver aqui o painel padrão, dashboard. Estamos rodando na versão Electric Eel 24.10. Aqui em Datasets, como você pode ver, eu criei um chamado Apps, e aqui eu estou armazenando o Jellyfin, onde eu coloquei a configuração e o Data. O Data é basicamente todo o conteúdo que eu vou estar utilizando dentro do Jellyfin. E o config é as configurações do Jellyfin em si. É interessante você deixar fora num dataset específico para que você possa migrar ele se for preciso no futuro, ou até fazer backup. Aqui em Apps você vai ter que inicializar sua pool com o sistema de aplicativos do TrueNAS. Então vamos aqui em Choose Pool, seleciona aqui a sua pool de discos, Choose, show. Configurou. E agora a gente vai aqui em Discover Apps, esse botãozinho azul. E aqui que fica interessante. Aqui você tem todos os aplicativos que são suportados pelo TrueNAS por padrão. Você pode até colocar mais, como você está vendo aqui em Custom App. Como você pode ver, já tem muita coisa. 118 aplicativos. Você pode dar uma olhada aqui depois com calma. Mas vamos para o que interessa. Vamos instalar o Jellyfin. Clica aqui em Install. Clica no Install, a gente vai configurar aqui o que a gente quer do Jellyfin. Não tem muito segredo, aqui em cima não precisa mexer. Time Zone, você bota sua Time Zone, no meu caso eu botei América Recife. Published Server URL você vai deixar vazio para utilizar o IP do servidor. User ID, Group ID não precisa mudar. Porta não precisa, se você quiser você muda. Não precisa ativar HTTPS, como você vai estar rodando no local. E é isso. Uma coisa interessante de você fazer é você criar datasets aqui no seu TrueNAS e mapear cada parte do armazenamento para você ter uma espécie de backup, porque se você não mapear, ele vai utilizar o ExVolume, que é onde ele armazena todos os dados de todos os aplicativos, e caso você precise migrar em algum momento, vai ser mais chatinho, né? Recomendo você fazer isso. Não vou fazer aqui, porque é apenas para teste, para demonstração. Aqui em Additional Storage, eu recomendo que você adicione um, que vai ser aquele dataset que eu criei para armazenar todos os dados do Jellyfin. Então, eu vou clicar em Add, selecionar Host Path, e aqui em Host Path, eu vou escolher o dataset Data, e aqui em Mount Path eu vou botar aqui a /content. Pode ser qualquer coisa, o lugar, né, que ele vai montar esses dados na aplicação. Feito tudo isso, só clicar em Install, ele vai começar aqui a instalar a aplicação. Pode demorar um tempinho, depende do seu hardware. Pronto, agora que ele criou, está de volta aqui no Apps e já tem aqui o Jellyfin. Ele está fazendo o deploy da aplicação. Logo menos ele vai abrir essa porta aqui, essas duas portas no caso, no IP do servidor, e a gente vai poder acessar. Pronto, tá running. Vamos acessar aqui, só clicar em Web UI. Pronto, agora a gente tá aqui na tela de setup do Jellyfin. Bem simples, só vai selecionar aqui a língua, no caso português Brasil. O usuário pode deixar o padrão, senha eu vou botar aqui qualquer coisa, clique em Next. Aqui a gente vai selecionar a nossa biblioteca, que no caso é aquela pasta que a gente criou.
Então aqui, ó, apareceu o Content, posso clicar. Preferred Download Language é interessante porque você vai ter alguns plugins que eles fazem download de legenda automaticamente. Então aqui eu vou botar português Brasil. Metadata Savers eu vou botar NFO, que é como ele vai armazenar, o tipo de arquivo que ele vai utilizar para armazenar. Image Fetcher é a mesma coisa, para ele buscar a imagem daquele conteúdo. E é isso, clique em OK. Tá criado aqui, Movies. Aqui em Setup Remote Access você pode deixar como tá. Essa questão de Enable Automatic Port Mapping não é interessante porque você vai estar abrindo portas no seu roteador para poder acessar por fora. Não é recomendado que você faça isso, que você utilize por meio de Port Forwarding. É melhor que você faça um proxy reverso ou até melhor uma VPN para acessar esse conteúdo se for necessário. Mas enfim, também tenha em mente que hostear o Jellyfin na internet vai contra os termos de uso, principalmente se o conteúdo que você vai hospedar aqui não é seu, então realmente tenha cuidado. E se você quiser realmente acessar fora da sua rede, é recomendado que você utilize uma VPN ou um proxy reverso, ou dependendo dos dois. Depois que você finalizar, só fazer o login e você vai ter acesso a toda a sua biblioteca que você botou lá. Bom, mas é isso, tá feito o setup do Jellyfin. Agora você tem um grande poder na sua mão, use com responsabilidade e por hoje é só. Ainda tem muita coisa que você pode explorar com o servidor. Além disso, você pode estar hosteando um servidor para jogar com seus amigos, servidor de Minecraft, de CS. Você pode também estar criando o seu próprio Google Fotos, seu próprio Google Drive, tendo controle dos seus dados, que é muito importante, muito bacana, e pode estar até economizando, né? Em relação a inscrições, aplicativos que você paga, enfim. Bom, em breve eu vou estar trazendo também um conteúdo onde eu vou estar trocando todos esses componentes que são de uso geral para componentes de servidores. Vai ser bem bacana, a gente vai poder ver a diferença que vai fazer e logo menos vou estar falando também sobre Proxmox e virtualizadores. Mas é isso. Obrigado por acompanhar até aqui. Valeu, falou!